Olá, muito bem-vindas, bem-vindos. Eu sou o professor José Luiz Tejon e vamos aqui a mais um episódio COP é COP, a série especial que está reunindo líderes, especialistas para fortalecer o cooperativismo e reforçar o protagonismo das cooperativas nas discussões da COP30, que acontecerá em novembro no Brasil, e da Agenda Climática Global. E hoje recebemos aqui o Edson Feltrin, superintendente do Instituto Sicoob, e o Tiago Borba, coordenador do ramo Crédito do Sistema OCB. Olá, pessoal, estamos aqui para mais um episódio desse movimento importantíssimo para a COP30, com a OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil, Mundo COP, tratando de COP é COP, Cooperações pelo Clima. E neste episódio, ele é um episódio essencial, porque nós vamos falar do money, do crédito, de como o sistema cooperativista hoje se reúne neste ambiente do aspecto financeiro, que é essencial para o desenvolvimento dos investimentos nessa área sustentável, ambiental e climática. E eu recebo aqui duas autoridades desse setor, o Edson Feltrin, ele é superintendente do Instituto Sicoob, cooperativa, e o Tiago Borba, que é coordenador do sistema de crédito da OCB. E eu vou fazer aqui uma primeira pergunta, já endereçada aos nossos dois convidados, que aí fazem aí também um pouco da sua própria apresentação, de qual é o papel das cooperativas de crédito no financiamento da transição para uma economia de baixo carbono no Brasil, e o que diferencia o modelo cooperativo do sistema financeiro tradicional nesse particular contexto. Então, como o nosso grande aqui amigo da OCB, vou começar com você. Tiago Borba, por favor, tua apresentação e a tua explanação sobre esse primeiro ponto. João, primeiro eu gostaria de agradecer aí pelo convite, pela oportunidade, né? Um privilégio poder estar dividindo aqui esse bate-papo contigo, pela tua história, com o Feltrin, pela história do Feltrin ali, a importância que ele tem para o cooperativismo de crédito, seja por toda a trajetória no Banco Central, agora dentro do segmento cooperativo. Então é um privilégio estar aqui batendo esse papo com vocês, né? Eu estou aqui na OCB há 15 anos, né? Há 13 especificamente trabalhando só com cooperativismo de crédito, né? A gente tenta fazer esse elo aí das cooperativas com atores públicos e privados, né? Com nossa autoridade reguladora e supervisora, o Banco Central, e outras entidades aí do poder público, ministérios, enfim, e também com outros atores privados. Então a gente tenta ser esse canal, né, de interlocução, levar as dores, os pleitos, as necessidades, para que o cooperativismo possa cada vez mais crescer, evoluir, ocupar espaço dentro do mercado e ser conhecido e reconhecido pela sociedade brasileira. Nessa agenda específica aí da transição da nossa economia para uma economia mais verde, o papel das cooperativas no financiamento dessa transição, eu acho importante a gente registrar um traço muito particular do cooperativismo, que é a responsabilidade e o compromisso que ele tem com a comunidade, né? O cooperativismo, na atividade da concessão do crédito, ele não tem o objetivo do lucro, e aí é uma questão legal, uma determinação legal e uma questão principiológica, e ele tem também uma questão por princípio, que é o interesse pela comunidade. Então, quando ele faz a concessão, quando ele financia uma atividade específica, ele tem a responsabilidade de olhar que aquilo é sustentável ao longo do tempo, né? E quando a gente olha pela perspectiva aí climática, sustentabilidade ambiental, isso é um pano de fundo nas suas ações, nas suas atividades de financiamento, né? Então, o cooperativismo ele tem esse grande diferencial. Ele não faz uma mera concessão, um mero financiamento. Ele olha além, ele vê os impactos daquilo na sociedade, inclusive impactos sobre a perspectiva ambiental, climática. Então, o cooperativismo tem esse traço muito particular e acredito que isso nos diferencia aí
de boa parte dos agentes que atuam dentro da indústria financeira. Muito interessante, quer dizer, o cooperativismo já nasce ESG, né? Ele já nasce com essa alma, com esse efetivo espírito. Edson Feltrin, superintendente do Instituto Cicobi, muito bem-vindo, uma honra tê-lo aqui, sua grande experiência, por favor, a resposta também é essa primeira visão, essa primeira pergunta que fizemos, por favor. Também agradeço aí a Mondocop o convite para participar, com o Tiago, a experiência que ele tem aí no SECO, né, muito importante. Concordo com ele, né, a cooperativa está ligada aí, tem dentro daquele princípio, né, e quando a gente destrincha esse princípio interesse pela comunidade, a gente pode olhar, né, quer dizer, ela tem um comprometimento com a comunidade, né, porque às vezes quando ele fala interesse, pode ter dupla interpretação, né, no bom sentido e no mau sentido, mas é o comprometimento. Por que isso? Porque a cooperativa tem duas características básicas, é uma sociedade de pessoas que se preocupa com o território. Então ela está presente, não por acaso, a gente vê no sistema de cooperativa de crédito, quando a gente olha aí a sua rede, a sua capilaridade, hoje é expressiva, né? Quer dizer, quando eu olho as 10 maiores redes de agências de instituições financeiras, aí considerando todo o sistema, nós temos aí os 4 grandes sistemas dentro, Cicobi, Sicredi, Cressol, Unicred, quer dizer, eles estão próximos da pessoa. Então, essa proximidade leva também a sua preocupação, porque se ela está lá na comunidade, ela tem que se preocupar com as questões climáticas e ambientais, porque é o seu ambiente. E a cooperativa, e bem lembrado aí pelo Tiago, né, pelo 7º princípio, ela não olha só para dentro de si, ela tem que ter resultado, né? Resultado porque tem aquela expressão, né? Quem está no vermelho não consegue enxergar o verde. Então ela tem que ter um resultado positivo e contribuir para distribuindo esse resultado. Quando a gente olha a cooperativa de crédito, ela tem aí essa característica, né, da reciclagem da poupança, porque como ela é de pessoas e território, então todo recurso transita naquele território, tanto quem aplica quanto quem toma o crédito. Então isso faz gerar a economia, né? E aí já temos estudos, né, que mostram, né, a própria OCB patrocinou estudos, né, que mostram quanto que a cooperativa, a presença da cooperativa em determinada comunidade contribui para o desenvolvimento econômico e social. Sem dúvida, Feltrin, os estudos estão aí evidentes, onde tem uma cooperativa, você tem um IDH melhor, tá certo, do que em outros lugares. Aliás, trazendo aqui a palavra de um grande líder cooperativista, o Roberto Rodrigues, ele fala, onde tem cooperativa, você tem prosperidade, onde não tem cooperativa, você não tem, ou seja, tem pobreza. Então, cooperativa efetivamente é um feito humano, uma filosofia humana, nascida da dificuldade, nascida dos problemas, e é um espetáculo quando a gente vai na profundidade, como você bem colocou aqui, Feltrin, o território, o terroir, como dizem lá os meus amigos na França, esse terroir é cultura, é valores, uma série de aspectos e, como também o Tiago ressalta, reinvesta. Bem lembrado por vocês dois que tem que dar resultado, as sobras, né? Cooperativas de crédito já oferecem linhas específicas para energias renováveis, eficiência energética ou agricultura de baixo carbono. Quer dizer, tem essas linhas, tem uma demonstração de quanto estamos investindo nesse ângulo, nesse foco, Feltrin, começando contigo. Tem, eu dou um passo atrás, quer dizer, aqui, olhando aqui o Cicobi, né? Mas o que acontece? O Cicobi acontece em toda cooperativa de crédito, né? E a base é a resposta da primeira pergunta, né? Território, pessoas, o interesse, né? O compromisso, o comprometimento com a comunidade, né? Sem dúvida. E aí, dando passo atrás, no Cicobi nós temos um plano de sustentabilidade, né? Esse plano, né, a gente trabalha em cima de temas materiais. Um dos temas materiais é mudanças climáticas. Quer dizer, nós construímos desde 2018. Hoje tem uma regulamentação que direciona, né, obriga a olhar a questão de risco, né, o que essas mudanças climáticas afetam, né, as instituições financeiras e
em que inclui as cooperativas de crédito, mas antes disso a gente já tinha essa expressão. Nós temos o seguinte: 85% das cooperativas, né, têm ações voltadas de eficiência energética com seus cooperados, né? E aí eu sei que o Tiago vai falar que tem um projeto, né, de eficiência energética patrocinado aí pela OCB, né? É muito importante, né? Nós participamos do piloto. O que ainda falta no nosso país é a questão da regulamentação do mercado de carbono, né? E todas as eficiências, né, energética, em questão de agricultura sustentável, né, como eu posso monetizar esse benefício que trago para a sociedade, para a natureza, para todos nós, né? Essa coisa que o Felten já endereçou também a você. Assim, esse cenário, essa fotografia que o Feltrin mostra do Sicoob é uma fotografia que se replica, né, dentro do SNCC, né, dos outros sistemas cooperativos, né? Obviamente que a gente tem que levar muito em conta a relevância do Sicoob, até em número de cooperativas dentro do sistema, né, Feltrin? A gente está falando de um sistema que é basicamente 40% a 50% do número total de cooperativas. Mas o universo, ele está bem envolvido, assim como o Sicoob, nessa pulverização, nessa propagação dessas linhas voltadas aí para financiamento verde, iniciativas de sustentabilidade, energia fotovoltaica, questão do biogás, né? Então, tem-se cada vez mais se desenhado essas linhas e sido ofertada para os nossos cooperados, né? Muitos cooperados ali do setor rural, mas também o público cooperado PJ, em boa parte, urbano, né, o micro, pequeno empresário. Então, isso é um quadro que reverbera dentro de todos os sistemas cooperativos e também das cooperativas independentes. Em relação à mensuração, Tejão, que você trouxe no começo, em relação a números, né, a gente fez uma avaliação, até porque aqui na OCB a gente trabalha com os números divulgados pelos sistemas, pelas próprias cooperativas, né? Os números que a gente chegou aqui é que aproximadamente 6 bilhões de reais aí no exercício 23 e 24, voltado aí para iniciativas relacionadas à energia solar, finanças verdes, o próprio programa ABC, né, agricultura de baixo carbono. Então é um valor considerável, obviamente, sendo aí ofertado pelas cooperativas de crédito para o nosso universo de cooperados, aproximadamente 20 milhões de cooperados, desses 3 milhões de cooperados PJ. Então a gente tem um grau de mensuração, a gente tem visto que isso tem ganhado tração, né, nas cooperativas. Então a tendência é que ao longo dos anos, né, essas linhas verdes, elas ganhem um protagonismo cada vez maior dentro das carteiras das cooperativas. É muito, muito importante. Inclusive, tenho observado desenvolvimento de cooperativas que atuam na área da proteína animal, fazendo investimentos no biogás, no biometano, gerando biofertilizantes, que, aliás, temos uma dependência de importação de cerca de 85%, 90% de fertilizantes, e ações desse tipo voltadas aí a biofertilizantes também são extraordinárias. E aí vem a nossa questão adicional, que é de que forma cooperativas de crédito podem garantir que pequenos produtores, né? Aliás, esse exemplo que eu tenho aqui, lá da região do oeste do Paraná, vai tudo para pequeno produtor, esse benefício, mas de que forma pequenos produtores, empreendedores e comunidades podem ter acesso a crédito para projetos sustentáveis, né? A capilaridade, como é que chega, não é só para alguns, não, é para todos, como é que chega lá? Vamos começar contigo aí, Tiago. Então, João, na esteira dessa pergunta, é importante ver como que combina, né, essa posição, essa atuação do cooperativismo de crédito com o acesso do pequeno produtor e de comunidades mais longínquas, né? Isso se casa muito. O cooperativismo de crédito, ele está muito presente em pequenas comunidades. Isso, na verdade, até é um desafio, né, do cooperativismo para ter um crescimento, uma expansão para áreas urbanas, áreas maiores. Mas estar hoje em pequenas comunidades, mais próximos dos pequenos agricultores, microempresários, nesse sentido, né, de ser o agente canalizador, para a gente é um diferencial e para a gente é um facilitador.
né? Importante ressaltar aqui também que o cooperativismo está presente muitas vezes em localidades onde outras instituições não estão, né? Então, segundo o último relatório divulgado pelo Banco Central, o Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo de 2024, recentemente divulgado, o cooperativismo de crédito está em aproximadamente 500 cidades e sendo a única instituição financeira fisicamente presente. Então, a gente está falando de aproximadamente 10% dos municípios brasileiros. Então, o cooperativismo ele é esse agente canalizador, inclusive nessas comunidades mais longínquas. Feltrin, voltando aos seus 85%, eu estou imaginando que a capilaridade aí, também via cooperativas, é gigantesca, né? Como você vê essa questão de chegar, né? Chegar na base, chegar realmente para muitos, muitos e muitos. Você mencionou aí no oeste paranaense, de fato tem uma experiência ali interessante, né? Existia numa cidade lá uma associação, um grupo de proprietários rurais pequenos, micros, e tinha uma lei do Estado que ele não podia aumentar o plantel se ele não desse solução aos dejetos animais. Como fazer isso aqui? Então, a cooperativa fomentou uma associação dos grupos e financiou um biodigestor, que resolveu o problema deles e teve quer dizer, gerou biogás, né? Gerou a solução, né? Quer dizer, foi muito importante, quer dizer, por que isso? Porque a proximidade, porque grande parte dos pequenos produtores são clientes do cooperativismo, até pelo aspecto que o Tiago falou, né? Nas pequenas cidades nós temos pequenos produtores, né? Micros produtores, tá? Então eles têm e essa proximidade facilita esse processo, quer dizer, quando eu falei do BNDES, né, tem um trabalho do BNDES, quer dizer, acho que 3/4 das operações para micro e pequenas empresas são realizadas pelas cooperativas de crédito, né? Tudo tem a ver com essa proximidade. Então, ele é um agente adequado e tem feito isso, né, paulatinamente, né, é um processo contínuo, né, de levar o recurso, né, para que os pequenos possam resolver um problema, né? É verdade, e quando olhamos o agronegócio, nós não vamos vender para o mundo se não tiver realmente uma originação que seja sustentável. É a marca, é a embalagem. Se não vier embalado dentro de uma visão de sustentabilidade, não vende. E pequenos agricultores, inclusive, famílias agrícolas, é a marca que o mundo mais ama, viu? Família agrícola, ambiente, é onde o alimento e o amor se reúnem para sempre. Nesse sentido... Nós temos aqui no Sicoob um prêmio, né? Prêmio Produtor Rural Sustentável, né? E são pequenos produtores, são soluções assim magníficas, né? E quando nós temos uma experiência lá em Rondônia, do café, que envolve também os indígenas, né? Quando o pessoal teve uma visita, né, a OCB patrocinou essa visita, já que nós estamos falando de COP, a imersão pré-COP, e o pessoal ficou encantado, né? Aqueles pequenos produtores, né? Hoje Rondônia, ele aumentou, potencializou a produção do café, reduzindo a 20% a área que ele utilizava anteriormente. Vocês têm que mostrar isso para o mundo. E aí a COP30 é uma grande oportunidade para a gente poder, e parabéns aí ao trabalho que a OCB tem feito, né, para estarmos presentes, né, na COP30. Como o marco regulatório atual favorece ou limita a atuação das cooperativas de crédito na agenda climática? Vamos começar contigo aí, Tiago. Tejão, eu acho que aqui a gente tem uma atuação muito mais otimista do que pessimista. Então, de fato, eu acho que ao longo dos anos, né, todas as atualizações e modernizações, não só atualizações, ele traz para as cooperativas de crédito diversas oportunidades, né? Tivemos uma atuação, inclusive, muito profunda que aconteceu recentemente, né, na nossa lei complementar 130, né, uma reformulação muito grande, e diversas atualizações ali consequentes no espectro regulamentar dessa lei, né? E ali a gente vê que cada vez mais qualquer trava, né, ou impeditivo de operar nas diferentes linhas que sejam, inclusive nessas linhas mais voltadas para o financiamento sustentável, elas são retiradas.
Então, eu vejo que o marco regulatório, isso é um papel muito forte até do Banco Central, e é importante que se registre, né, que fique registrado o reconhecimento, né, o próprio Banco Central, ele é um patrocinador desse avanço, o principal patrocinador, inclusive, ele tem olhado, de fato, o cooperativismo de crédito como uma instituição financeira plena, né, respeitada as suas particularidades do modelo societário, a gestão democrática, enfim, o traço particular, né, desse movimento que é mundial, mas sob a perspectiva de operações, né, de possibilidades de ofertar produtos, serviços, as diferentes linhas, eu vejo que hoje o nosso marco regulatório ele é extremamente possibilitador de uma ampla atuação das cooperativas. E aqui a gente poderia citar aí algumas linhas ou algumas fontes que a gente opera, né? As próprias linhas dos fundos concessionários de financiamento, né? O FCO, Fundo Concessionário de Financiamento Centro-Oeste, o FNO, né? Fundo Concessionário de Financiamento lá do Norte, o próprio FNE, que a gente tem trabalhado aí uma atuação um pouco mais massiva, um pouco mais forte, né, um pouco mais representativa, mas enfim, as cooperativas já são agentes repassadores, né, dessas importantes linhas para o setor produtivo, com todo a lógica, né, de uma responsabilidade socioambiental na aplicação, no desenvolvimento da atividade produtiva. Tá? Então eu vejo, de fato, que o nosso marco legal ele favorece, né, a atuação das cooperativas na agenda climática. Feltrin, dentro dessa visão, você segue aí a visão positiva? Eu entendo que o marco regulatório potencializa o papel das cooperativas de crédito. Concordo plenamente aí com o Tiago. E aí, dando um passo atrás na minha experiência, né, vivência lá de Banco Central, se você olhar a régua da regulação do cooperativismo de crédito nos últimos 25 anos, à medida que o Banco Central foi apertando o parafuso, as cooperativas foram entregando mais e mais. Começou pelo processo da governança. Né? Então, as cooperativas entendem, e aí eu tenho vivido aqui do outro lado do balcão, o respeito e a consideração que as cooperativas têm com reguladores. Né? Isso é importante, e ela tem entregado cada vez mais aquilo que é a expectativa do regulador, porque a cooperativa é uma entidade que faz inclusão financeira, ela pratica cidadania financeira, que é a inclusão financeira com educação financeira e leva à resiliência ou à proteção do seu cooperado, do consumidor de produtos financeiros. Que essa é uma grande temática, né, definida pelo Banco Central. Então, a gente vê que o marco regulatório, em todas as suas extensões, toda a sua extensão, ele contribui, né, para ampliar o papel da cooperativa. Não é por acaso que, quando eu volto aí há 25 anos, existiam 1.434 cooperativas, havia 1 milhão de cooperados, 5 bi de ativos. Hoje nós temos aí mais de 20, temos aí 600 e poucas cooperativas, mas o percentual, quer dizer, a relação dela com a rede de agência era 5% da rede. Hoje está chegando a 70% do sistema financeiro. Né? São mais de 20 milhões de cooperados, eu acho que ainda estão uns 22, 23 milhões de cooperados, e quase 800 bilhões de ativos, é um número expressivo. Né? E isso em toda a esfera, né? em todas as áreas operacionais, não é diferente. Agora, voltando à questão da mudança climática, é uma grande expectativa, são dois aspectos que nós já abordamos, que é a questão da regulação do mercado, regulação do mercado de carbono. Tá? E outra, uma notícia que a gente viu esses dias, né, a taxonomia sustentável brasileira. Isso é fundamental para nós, porque hoje nós somos medidos por uma taxonomia de países de clima temperado. Nós somos um clima tropical, nós temos a nossa taxonomia. Então a expectativa é que esse trimestre ainda, né, saia a regulamentação, saia a nossa taxonomia, que vai contribuir muito para o desempenho, né, o desenvolvimento maior das cooperativas, e mais contribuição ela faz para as questões dessa grande agenda climática. E sem dúvida alguma, né, o que trouxe o mundo até agora foi a agricultura de clima temperado. O que vai levar o mundo aqui para frente é a tropical. E pegando você, continuando contigo aí, Feltrin,
nessa nossa quinta questão. Que compromissos ou parcerias internacionais, falando aí do Tropical Belt, do cinturão tropical do mundo, que compromisso ou parcerias internacionais das cooperativas de crédito buscam consolidar em Belém, né? Em Belém, o que você vê, Feltrin, de parceria internacional podendo ser consolidada lá? Eu creio que talvez o Tiago tenha mais informações aí, né, mas eu vejo, se você olhar para as últimas COP, né, o cooperativo começou timidamente, né? Se olhar, fomos no 26, foi uma pessoa lá, foi a Fabiola dar uma palestra, né, depois no Egito, lá em Dubai teve um painel que teve o crédito, mas junto com outro. Em Baku, no Azerbaijão, eu tive o privilégio de estar presente, aí houve um painel para o crédito. Agora, aqui na COP30, teremos 10 ambientes para falar de cooperativismo, tá? Vai ser uma grande oportunidade para maior aproximação com grandes investidores, né, com grandes atores desse mundo todo. Tiago, vou contigo. Ano Internacional das Cooperativas também, tá certo? Outro fator importante. Como você vê essa ação, então, de parcerias aí na COP30? Eu vejo, sim. Naquelas edições a gente estava se apresentando, né, para os atores internacionais e para o mundo. Eu acho que agora em Belém a gente já vai com uma nova postura. Eu acho que já é de assumir determinado protagonismo, né, como um importante agente de financiamento dessa agenda, né? Então eu vejo que todo esse posicionamento que a gente está planejando, né, a presença do segmento cooperativo nos diferentes setores de atuação e a presença, inclusive, dos sistemas cooperativos de crédito lá, vai nos trazer, vai nos colocar aí sim numa posição maior de protagonismo. E, de fato, a ideia é materializar compromisso, né, Feltrin? Além das parcerias que já existem. Então, eu acho que vai ser uma excelente oportunidade para os nossos sistemas cooperativos de crédito, e aqui fazendo um recorte só do ramo crédito, né, trocar experiência com outros atores, com outros sistemas, né, de cooperativismo de crédito do mundo, enfim, Rabobank, Sistema Desjardins no Canadá, enfim, outros atores importantes no financiamento dessa agenda. Buscar também atores, fundos, né, originadores de recursos, onde a gente possa trabalhar como um braço, né, de acesso e repasse aqui no território nacional, e aí o Feltrin colocou o próprio BID, o Banco Mundial. Eu acho que ali a gente consegue já firmar certos compromissos e materializar isso, né? Mostrar, né, o diferencial, mostrar o trabalho que as cooperativas de crédito já têm feito aqui no país, né, no financiamento da agricultura sustentável. Então eu acho que a gente tem uma baita oportunidade de firmar, de materializar, né, esses compromissos ali na COP30. Ou seja, voltando na rede Amazônia de Finanças que eu falei, ela integra, são instituições financeiras privadas dos vários países da região amazônica, não é só o Brasil não, né? E tem vários fundos, vários investidores institucionais participando. Um dos projetos que nós estamos, e o BID aceitou, o BID Invest, é criar uma agência em comunidades pequenas. E o grande problema na Amazônia é transporte. Então você não tem como criar uma agência com dinheiro. É uma agência em que ela vai ser o hub de conectividade daquela comunidade, e levando a educação financeira para a comunidade, tá? E tendo como trabalhador dessa agência pessoas nativas. Muito bom. Praticamente um dos fundamentos do cooperativismo, a intercooperação. Vamos começar a ver a intercooperação mundial, não apenas a intercooperação local. Aliás, eu acho que tem uma oportunidade planetária para a intercooperação internacional. Agora, caminhando aqui para a grande mensagem aqui do nosso encontro, se pudesse levar uma mensagem única das cooperativas de crédito para os líderes mundiais na COP30, qual seria? Imagina agora, cavalheiros, que vocês têm aí a mídia do planeta
a mensagem que vocês mandariam para a liderança do mundo na COP30, a partir da visão das cooperativas de crédito, qual seria? Feltrin, você, o que você diria para todo mundo aí que está no comando do planeta Terra? Numa frase, é o seguinte: a transição climática só será justa se for inclusiva. E as cooperativas são o motor dessa transição democrática e sustentável. Isso só acontece se nós tivermos as cooperativas, né, atuando fortemente nessa agenda. Além disso, é uma grande responsabilidade do setor cooperativista dar efetividade nessa grande agenda de mudanças climáticas. É responsabilidade e precisamos dizer cada vez mais fortemente, comunicar cada vez mais isso para a sociedade planetária. Eu acho que temos aí oportunidades grandes de realidades que têm que ser mais percebidas pela sociedade e pelos líderes como um todo. Tiago, nos diga aqui, coordenador do sistema de crédito da OCB, o que a liderança do planeta tem que ouvir? Aqui, essa minha tarefa foi um pouco mais facilitada, porque eu ouvi recentemente uma colocação do presidente Márcio em um desses fóruns que a gente discute a agenda aqui, ESG, e eu achei excepcional. E acabei registrando para utilizar numa oportunidade que fizesse sentido. E agora é essa oportunidade. Então, pegando a frase aqui, aspas do presidente Márcio, né, eu achei muito interessante. As cooperativas de crédito são a prova de que a inclusão financeira e a sustentabilidade caminham juntas. Investir em cooperativismo é investir na transição justa, porque garantimos que os recursos cheguem à ponta, às famílias, aos agricultores e às comunidades que realmente transformam a economia e o território. Eu acho que isso daqui materializa bem qual que é a essência, né, do cooperativismo e a importância do cooperativismo para essa agenda aí da transição climática, do financiamento da sustentabilidade. Sem dúvida alguma, vejo cooperativismo com uma grande transição humana, da indignidade para a dignidade. E aí, for all, para todos, não apenas para alguns. Então, o Márcio Lopes, ele sempre fala, cooperativismo é prosperidade e confiança. Roberto Rodrigues diz, líderes cooperativistas mereceriam o Nobel da Paz, porque eles realmente representam esse aspecto todo. E eu queria muito aqui parabenizá-los por este nosso episódio dentro desse programa COP, Cooperação pelo Clima, da OCB, Mundo COP, e precisamos muito da comunicação, e com certeza esse encontro aqui com vocês sobre o cooperativismo de crédito, voltado a essa visão ampla, ela deveria ser e vai ser vista e ouvida por toda a sociedade, porque é de uma importância simplesmente extraordinária. E gostaria de 30 segundos agora, visão publicitária. A palavra última, a grande palavra de vocês, para a gente ecoar aí e reverberar. Vamos lá. Feltrin, chave de ouro, fechando. Cooperativa é a solução para o planeta. E agradeço aí a oportunidade de estar compartilhando um pouco aí dessa agenda. Aprendi bastante. Eu me identifico como um idoso aprendiz, porque eu sou idoso, mas sou aprendiz. Aprendi muito nessa nossa conversa de hoje. Obrigado pela oportunidade. Agradecimento aqui. Feltrin, um homem, Fernando Penteado Cardoso, ele faleceu com 106 anos de idade. Eu conversei a última vez com ele tinha 103. E ele dizia, eu sou um jovem eterno, portanto, não se preocupe, não, porque a coisa é o espírito que está na frente do comando aí. Você mencionou mais uma vez o Roberto Rodrigues, e ele conta essa história, que ele vai morrer com 105 anos num crime passional. Mas... ele casou de novo, Feltrin, ele casou de novo, ele casou novamente. Então, vamos manter essa frase dele assim mais oculta. E, meu caro Tiago, tua mensagem, tua palavra aí, teu slogan. João, assim,
indo na linha do que você colocou, eu acho que o cooperativismo ele é a chave para a prosperidade. Ela é a chave para uma comunidade, para um mundo mais justo, né? E não por acaso esse reconhecimento, mais uma vez, pela ONU, né, do Ano Internacional das Cooperativas. Então, acho que o cooperativismo é a resposta para muitas perguntas que ainda existem. Sem dúvida. Pessoal, muito obrigado, parabéns OCB, Mundocop, parabéns Tânia Zanella, todo o time da OCB, a Tânia também é presidente do IPA, Instituto Pessaragro, muito importantes essas lideranças todas, e eu fico muito feliz, aprendi muito, e como os mais velhos aqui, tá certo? Não paramos de aprender nunca, e é uma satisfação gigantesca com vocês. Pessoal, viva o cooperativismo e vamos para a COP30. Um abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado, viu? Tudo de bom. Felicidades. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas a conversa continua. Toda a série Cop é Cop você acessa no portal, aplicativo e redes sociais da Mundo Cop. Esteja com a gente, siga conosco nessa jornada da cooperação.